Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série Autismo Azul e de Todas as Cores, utilizando-se desse material como referência para o enriquecimento desses vídeos. Hoje conversando sobre autismo e coordenação motora. Já falamos em outros vídeos sobre o cérebro social e algumas das suas principais áreas afetadas enquanto justificativa da neurociência para o entendimento do autismo. E dentre essas áreas afetadas, a gente falou sobre um componente localizado atrás da cabeça chamado cerebelo. Isso mesmo, conhecido também como pequeno cérebro. Esse cerebelo, a sua principal função para o nosso corpo é o controle do movimento, da postura, do equilíbrio, da coordenação motora ampla, da coordenação motora fina. Esse cerebelo participa dos movimentos de articulação para a nossa capacidade de aquisição da fala. Ele participa junto do córtex pré-frontal com a nossa capacidade de memória e participa junto com as nossas vias sensoriais, ou nosso sistema sensorial, para o nosso processo de cognição. Em se tratando de pessoas com autismo, a gente vai observar que existem diversos prejuízos motores associados a essa condição. Um dos mais significativos e mais destacados nos estudos do autismo é o transtorno do movimento estereotipado, que a gente chama de estereotipias, seja flapping de mãos, os maneirismos, o balanceio de tronco, o andar na ponta dos pés, o andar em círculo, o andar sem parar, a dificuldade em coordenar esse movimento, o balançar das pernas, o sentar e levantar o tempo inteiro. São diversos movimentos repetitivos que são chamados aí de transtorno do movimento estereotipado. Fora esse, nós temos transtorno de tics, que é muito comum se observar também, que é a repetição de um movimento. É bem comum acontecer os tics quando se tem transtorno, a síndrome de Guillain-Barré associada, que é muito recorrente, os tics motores, tics vocais. Mas voltando para o autismo, nesse contexto do cerebelo, por prejuízos nesse funcionamento cerebelar, nós temos aí prejuízos no que chamamos de psicomotricidade, ou capacidade de organização eficiente desses movimentos para atividades funcionais do dia a dia. Nós temos crianças com autismo com um assincronismo em relação ao desenvolvimento amplo e fino desses movimentos e coordenação. Por exemplo, alguns autistas podem ter dificuldades em descer uma escada, mas conseguem fazer movimentos precisos com as pinças finas. Outros autistas conseguem fazer desenhos bem elaborados, mas não conseguem fazer uso funcional do lápis na hora de escrever, por um prejuízo de ordem sensorial associado ao prejuízo de movimento. Então a gente tem diversos movimentos alterados nessa condição que requer aí uma intervenção terapêutica ocupacional, muitas vezes fisioterápica, e de fundamental importância abordagens psicomotoras, trabalhando aí questões diversas associadas a esses prejuízos de coordenação motora ampla, que é correr, pular, saltar, subir, descer, movimentos maiores, para chegar ao movimento menor, mais preciso, que é pinça fina, coordenação motora para execução de atividades mais precisas, uso de atividades com peças menores, utilizando-se movimentos mais pontuais, que é uma necessidade para qualquer atividade da nossa vida funcional. Então, nesse contexto aí, nós temos uma região importante, que é o cerebelo, com prejuízo no seu funcionamento, que também trará, dentro dessa condição de coordenação motora, prejuízo na movimentação para a articulação da fala. Nós temos uma criança que desde cedo apresentou prejuízo na sucção, por uma questão sensorial, por uma questão motora, que dificultou aí no futuro a dentição saudável, a mastigação na alimentação mais funcional para alimentos sólidos, diversas situações aí associadas a esse movimento, ou coordenação desses movimentos, que é função
específica e pontual do cerebelo. O cerebelo tem esse grande papel quando a gente fala de psicomotricidade, coordenação motora ampla, fina, e essa psicomotricidade é considerada, sim, uma função psíquica, lá na psiquiatria, ou uma função cognitiva superior, quando a gente fala de neurociência. Em se tratando desse movimento, nós temos aí outras dificuldades que valem a pena retratar. Se eu tenho um prejuízo na coordenação motora fina, eu vou ter dificuldades lá na escola, no contexto para a escrita, para a noção espacial, que é outro prejuízo que está dentro dessa coordenação motora, que é a percepção precisa de noção de distância, noção de espaço, né? Noção de alvo, noção de direcionalidade, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, noção de lateralidade, que é direita e esquerda, domínio lateral, direito ou esquerdo, tudo está dentro do que a gente chama de coordenação motora. Primeiro, a gente vai entender que é importante para essa construção precisa da coordenação motora que a gente tenha consciência corporal. Todo o movimento que será construído e elaborado ao longo do nosso desenvolvimento, ele começa por dentro, que é a interocepção. Depois ele passa a ser percebido para a exterocepção. Tudo isso é uma construção que vem lá do bebê. Depois ele passa pelo movimento de proprioceptividade, que é a capacidade de se perceber enquanto corpo no espaço. Desenvolvimento de tônus muscular preciso para execução funcional desses movimentos, até chegar a situações diversas que a gente tem como atividades do nosso cotidiano, atividades da vida diária, atividades funcionais e, mais tarde, atividades laborativas ou atividades da vida prática. Então, nesse contexto da coordenação motora, vale a pena a estimulação nos espaços clínicos, nos espaços institucionais, mas não podemos desmerecer ou deixar de orientar que a família promova momentos de habituação, promova momentos de vivências sensoriais nos diversos e possíveis espaços que ela tiver, que são importantes não só para a questão sensorial, mas para a questão da regulação, do controle e domínio corporal para todos esses movimentos que a gente chama de coordenação motora, seja de ordem ampla ou seja fina. Brincar no play do prédio, brincar no quintal, brincar na piscina que você tem no quintal, na piscina do prédio, no pula-pula, subir e descer a escada, descer na rampa, balanço, piscina de bola, né, escorregador, tudo isso é construção sensorial e é construção para melhor organização do que chamamos de coordenação motora ampla, coordenação motora fina, que são elementos indispensáveis para a nossa vida funcional, seja a atividade que a gente venha realizar na infância, adolescência e vida adulta. Autismo e coordenação motora, um elemento de grande importância que merece constante e ininterrupta estimulação. Esse é mais um vídeo da série Autismo, Azul e de Todas as Cores. Vocês vão encontrar também nessa leitura situações associadas aí ao cerebelo, explicando como ele funciona e quais são as suas principais atribuições dentro dessa construção que a gente tem aí para atividades funcionais que estão em prejuízo na pessoa com autismo. Eu sou o professor Wilson e esse é mais um vídeo da série Autismo, Azul e de Todas as Cores. Abraço.